Assim como as dores de cabeça e enxaqueca, as crises de vertigem acontecem em maior número entre as mulheres. Vamos saber os detalhes porque, conversando com a otorrinolaringologista, doutora Rita de Cássia Guimarães. Doutora Rita, inicialmente eu gostaria que a senhora falasse para a gente o que é vertigem. Bom, a vertigem, Álvaro, é uma tontura que tem a característica de ser rotatória. Então, as pessoas acham que o ambiente está rodando, que elas estão girando. Isso se chama vertigem, é um tipo de tontura típico e característico de uma doença do labirinto. Quais são as causas da vertigem? Então, como a vertigem é só um sintoma, não é a doença, então nós temos que pesquisar quais são as causas de doenças labirínticas. Uma das causas mais frequentes é o distúrbio, a alteração no metabolismo dos açúcares, das gorduras, que são as doenças metabólicas. Outras, algumas doenças vasculares, como diabetes, hipertensão, que não estão bem controladas. Alterações alimentares, pacientes que fazem um excesso de consumo de café, chá preto, chá mate. Outros pacientes que consomem muito comida salgada. Então, essas alterações alimentares também podem levar o labirinto a ter algum tipo de distúrbio e, com isso, apresentar a vertigem. E por que as mulheres sofrem mais com esse problema? As mulheres têm uma chance maior de ter uma labirintopatia através de distúrbios hormonais, problemas de tireoide, problemas dos ovários, problemas metabólicos, e também porque o diagnóstico dessas doenças nas mulheres é feito precocemente. A mulher procura mais o diagnóstico médico do que os homens. Então, as estatísticas elas ficam um pouco viciadas nesse sentido, né? Porque as mulheres procuram mais o atendimento médico. Então, elas são mais diagnosticadas do que os homens. E existe cura para esse tipo de problema? A cura vem quando você faz um diagnóstico correto de qual é o tipo de problema que está afetando o labirinto e você remove essa causa. Então, se o paciente tem um distúrbio de metabolismo de carboidrato, na medida em que ele corrige isso, a tontura passa. A doença labiríntica acaba. Normalmente, como que é feito o tratamento para esse tipo de problema? Se o paciente tem uma crise de vertigem, que está com enjoo, vomitando, nós temos que intervir no labirinto com medicações que acalmem a função dele e que cessem esses sintomas. Então, existe medicação própria para o labirinto. Depois que passa a crise, o paciente vai fazer os exames. E os exames vão confirmar por que o labirinto ficou doente. E aí, cada causa tem o seu tratamento. Se o paciente tem diabetes, ele tem que controlar melhor o diabetes. Se o paciente tem oscilações da pressão arterial, ele vai no cardiologista e controla essas oscilações, aí o labirinto se acalma. Agora, o caso pode piorar se não tiver um tratamento adequado, né? Normalmente, esses pacientes que têm vertigem crônica, de repetição, são pacientes que não fizeram avaliação especializada. Então, eles costumam tratar o sintoma tontura. Tomam um remédio para a tontura e não para a doença que causou a tontura. Mais ou menos como você ficar tomando remédio para febre sem investigar de onde que veio essa febre. Então, nós não tratamos a tontura, nós tratamos a causa da doença labiríntica que provocou a tontura. Ouvimos a doutora Rita de Cássia Guimarães, otorrinolaringologista. Álvaro Maia para o Sistema Brasil Central de Rádio.